Olá, meu nome é Natália Garcia, sou do projeto Mulheres Grace. E hoje o nosso canal tem a honra de receber a nossa querida Michele Barros. Hoje ela vai contar um pouquinho da sua experiência. Ela é uma mulher incrível, mãe, dona de casa, empreendedora. E hoje ela vai contar um pouquinho para vocês da vida dela. Ela tem um testemunho lindo. A vida dela foi uma vida de superação e hoje ela está aqui para compartilhar com você. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, Natália. Muito obrigada. Eu quero agradecer você porque eu sei que você largou a sua vida. Gente, ela é mãe de 4 filhos maravilhosos, né? Obrigada. E você largou a sua vida aqui para sentar aqui comigo e bater um pouco de papo, né? Comigo. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito agradável. E aí, Michele, me fala um pouquinho sobre a sua vida. Quem é a Michele? Você nasceu aonde? Eu nasci no Rio de Janeiro, no Sucesso. E ali a gente morava ali até, assim, na faixa de uns 12 anos. A gente morava no Rio de Janeiro. Só que aí minha mãe se separou do meu pai, largou tudo, a casa que ela tinha, a gente tinha uma vida boa, porém não tinha felicidade dentro do meu lar. Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 para 12 anos. Somos em 4, né? Tem eu, a minha irmã e os meus 2 irmãos. Só que assim, um já era casado, né? Então o que mais sofreu foi eu e meus 2 irmãos, a Mari e o Felipe. E minha mãe, por não aguentar mais as brigas, né? Todo dia ela vê violência doméstica, ela separou do meu pai, trouxe eu e minha irmã. O meu irmão, na época ele tinha 15, ficou no Rio. E quando ela trouxe a gente, ela teve que procurar um trabalho, teve que se estabilizar pra gente poder ficar morando com ela. E deixou a gente morando um tempo em Rio Claro com a minha avó, a mãe dela. Aí a gente ficou morando em Rio Claro mais ou menos 2 anos. Começamos a dar trabalho pra minha avó, né? Minha avó já era uma idosa. Mas nesse tempo que a gente ficou em Rio Claro, a gente ficava, né, seguindo a minha avó na igreja, nos cultos. Minha avó é uma pessoa evangélica, né? Era, né? E daí a gente fomos criados assim um pouco na igreja. Mas aí minha avó, a gente estava dando muito trabalho, né? Aquela fase da adolescência já, queria sair, às vezes não queria ir para a igreja. E minha avó já não estava conseguindo mais segurar e minha mãe foi e buscou a gente em Rio Claro. E daí quando a gente veio de Rio Claro para Angra dos Reis, minha mãe colocou a gente numa escola, eu e minha irmã, eu já estava com 13, minha irmã com 14. Aí a gente começou a se envolver com quem não presta, né? As amizades que a gente sabe que, querendo ou não, influencia, né? É claro que ninguém me obrigava a nada, eu fui porque eu quis, mas como eu não tive uma estrutura familiar, então isso me induziu, né? Ali eu encontrei, assim, eu achava que eu encontrei um abrigo, né? Mas era tudo ilusão, mentira do inimigo. Você foi acolhida, você se sentiu acolhida. Me senti. Porque assim, pelo que você fala, sua mãe, ela foi preciso se ausentar de casa para porque ela tinha que trabalhar, né? Ela tinha que vocês. trabalhar, ela tinha que dar o sustento pra gente. Porque quando ela separou do meu pai, ele não dava absolutamente nada. E daí a gente começou, né, a estudar. E aí, com 13 anos, eu comecei a fumar cigarro. Eu fumava cigarro, né, achava que eu nunca ia ficar viciada. Com 13 anos eu já fiquei viciada no cigarro, fumava escondido da minha mãe. Minha mãe trabalhava de dia e de noite, nem desconfiava de nada, porque cansada, né, saía 8 horas da manhã, só chegava 10, 11 horas da noite. Então não tinha muito tempo. Aí comecei a fumar cigarro, do cigarro já fui pro loló, do loló já fui pra benzina. Isso assim, dentro do colégio? Isso dentro da escola. Eu usava dentro da escola, entendeu? Em horário de recreio, nos intervalos a gente usava. E daí foi passando, né? Uma droga foi chamando a outra. Cigarro, quando eu via, já tava no loló, lança perfume, já usei cola de sapateiro, já usei muita droga mesmo. E daí quando eu tava já com 16 anos para 17, comecei na maconha, já foi cocaína. Só que assim, nesse tempo, eu achava que... Sabe quando você tá se sentindo assim, aquela felicidade momentânea, mas quando você deita a cabeça no travesseiro não é nada daquilo que você pensa? Era choro, era tristeza, era angústia, era amargura, aquele desespero, aquela aflição de espírito. E eu via que nada me preenchia. Daí eu lembrava de quando eu era criança que minha avó me levava pra igreja, né? E daí eu usava, sabe? Mas assim, eu pedia a Deus no meu interior, eu falava com o Senhor, Senhor, me tira daqui. Muitos amigos meus, né, na época morreram e eu falava, Senhor, não quero morrer também não, eu quero
viver uma novidade de vida. E eu acredito que Deus ouviu, né? E daí, quando eu tava com 18 anos, eu me afundei, né? Literalmente eu me afundei, foi a pior de Com todas. 18 anos você já foi no fundo do poço. Fui no fundo do poço, que foi onde eu conheci o crack, né? Que foi a pior das drogas que eu usei. Só que nessa época eu já tinha conhecido meu esposo, que é o pai dos meus filhos. Só que ele não usava. Ele não usava droga, não. O crack, não. Ele usava de vez em quando, assim, outras drogas, mas o crack, não. Mas por gostar de mim, ele estava apaixonado na época, acabou que ele usou também e ficou os dois viciados. E daí foi só... E foi rápido, assim? Foi muito rápido. Eu me lembro que o menino falou assim pra mim, não usa, Michele. Não usa porque eu já tô e eu não quero que você usa. Aí eu falei assim, ah não, fulano, eu vou usar, eu não vou ficar viciada não. Isso aí não vai me derrotar, não vai me botar no fundo do poço, falei pra ele. Me sentindo assim, autoconfiante demais, né? Só que aí a primeira vez que eu usei, eu já fiquei assim, muito viciada. Eu não queria parar mais de usar, assim, foi uma coisa assim que quando bateu, assim, sabe, que eu traguei, eu... Pum, nunca mais eu quis parar de usar aquilo dali. Era coisa assim que era uma felicidade momentânea. Eu usava, só tava bem enquanto eu tava usando. E daí a gente ficou viciado, eu e meu esposo, né, por estar apaixonado, comprava, na época ele trabalhava, e ficou os dois naquela vida miserável, não tinham o que comer, não tinham o que vestir. Eu me lembro que na época eu comia pão velho, com aqueles óleos que fica no forno, passava o pão ali e comia. É o que tinha. Tinha dinheiro, mas o dinheiro era todo para as drogas, porque o dinheiro que a gente ganhava, a gente não comprava comida, a gente não comprava roupa, a gente ficava devendo aluguel. E daí foi assim, né? Eu creio que foi tudo também pela minha infância, pela minha adolescência, né? Meus pais não tive uma boa estrutura familiar, então o inimigo encontrou uma brecha e ali ele entrou, né? E assim, o mesmo espírito que estava na vida do meu pai passou para mim, né? Filha, eu acredito muito nisso, no mundo espiritual. E daí meu pai, aliás, eu fiquei de mal a pior. E uma vez a gente foi pro Rio. Meu esposo foi mandado embora do serviço, a gente foi pro Rio buscar, né? Ele pegou R$2.000 de crack no Rio. Fomos buscar. E viemos pra Angra. A gente estava pensando em começar a traficar, vender, porque a gente já estava devendo praticamente... Nossa, quer ver que uma coisa puxa a outra. Você já do vício, você já queria se tornar uma traficante. E daí fomos. Quando a gente voltou, né, com aqueles R$2.000 de crack, a gente morava na Gamboa, lá em cima do morro, lá no final do morro. Aí a gente começou a endolar. Endolar é você fazer os pacotinhos para vender, né? E aí começamos, só que a gente não conseguiu endolar, a gente começou a usar aquela droga toda e quando foi ver, a noite toda usando, já tava amanhecendo, quando foi ver não tinha mais droga. Nossa, vocês... Em risco de dar uma overdose, né? Em risco de morrer de overdose. E daí fomos dormir. Nisso que a gente foi dormir, já era já 6 e pouca da manhã, 7 horas da manhã. E a gente dormiu. Quando a gente acordou, porque a gente usava a noite toda e dormia o dia inteiro, né? Você tinha noção de quantas pedras vocês usavam, Natália? no dia? 30, 50, entendeu? Nesse dia foi muito. R$2.000 no Rio é muita coisa, né? Muita coisa. E usamos tudo. Aí quando a gente dormiu, meu esposo acordou, isso já era 6 e pouca da noite. Ele falou assim, Michele, eu ouvi uma voz falando pra gente ir pra igreja. Aí ele levantou, deu um pulo da cama, né? Acorda, Michele, vamos pra igreja. Isso já era 6 e pouca da noite. Pai, 7 horas. Aí eu falei assim, vamos pra igreja? Ele não gostava, né, de ir pra igreja. Aí ele falou, vamos pra igreja, sim. Eu ouvi uma voz falando pra gente ir pra igreja. Eu falei, vamos, me arrumei e fomos pra igreja, porque a gente precisava, nossa alma tava sedenta, sabe, Natália? E daí fomos pra igreja. Eu lembro que no dia a gente aceitou Jesus, choramos, né? Aceitamos Jesus, choramos muito. Mas aí ficamos 2 cultos sem ir. Meu tio foi atrás da gente. Ele não sabia onde a gente morava, né? Eu acredito que o Espírito Santo levou ele lá em cima, no final da Gamboa. E ele foi perguntando. Na época o Tony trabalhava, meu esposo trabalhava na pizzaria. Aí ele, onde mora um rapaz com a caixa amarela, assim e tal. Aí todo mundo já conhecia por causa da moto, né? Da caixa da moto. E daí ele chegou lá em casa.
E antes disso, dele chegar lá em casa, a gente tinha comprado uma maconha. Só que a gente ficou lutando o dia inteiro, né, pra poder fumar, porque a gente tinha aceitado Jesus 2 cultos antes, 2 dias antes. E daí a gente ficou lutando, mas foi aquela luta, sabe, travada. Fuma ou não fuma? Eu brigando, querendo fumar, porque eu era viciada assim, de acordar às 5 horas da manhã e ficar fumando até amanhecer e fazer minhas coisas, arrumar a casa, porque parecia que eu só tinha força pra fazer minhas coisas quando eu tava drogada, entendeu? E daí usamos ficamos naquela luta, né, fuma ou não fuma. Quando foi 11 horas da noite, a gente acendeu a maconha pra fumar. E daí, quando foi meia-noite, meu tio chegou. Quando ele chegou, ele chamou lá de cima, Tony. Quando ele chamou lá em cima, eu sabia, Tony, é o seu tio, pelo amor de Deus, vai lá em cima, morrendo de vergonha. Porque dois dias antes a gente tinha aceitado Jesus. Então, pra mim, eu tava, tipo assim, super errada. Aí ele, quando foi abrir a porta, meu tio já tava na porta. E dali foi a nossa libertação, assim, né? A gente caiu de joelho. Começamos a chorar e ficou emocionado, porque parece que já tem 12 anos isso, mas parece que foi ontem. E daí eu comecei a chorar, caí de joelho, meu esposo também, a gente chorou que nem criança. Assim, um choro inexprimível. Eu nunca chorei na minha vida igual naquele dia, sabe? E daí foi a minha libertação, assim. Eu ainda continuei fumando, porque eu era viciada em cigarro também. Fiquei fumando 1 mês o cigarro. Aí meu tio, eu chegava na igreja fedendo cigarro, meu tio falava assim, minha filha, quem vai te libertar é o Espírito Santo, não vai ser eu. Aí eu falava, tá bom, tio, ele só tô orando por você. Mas assim, o crack, naquele dia que ele foi na minha casa, nunca mais a gente fumou. Mas também assim, a gente queria muito sair daquela vida, porque você tem que querer, você tem que fazer a sua parte, sabe, Natália? Deus, ele faz a dele, mas você tem que querer. Deus, ele te dá o livre-arbítrio, né? É uma escolha. Isso aí, é uma escolha. E eu não queria. Eu falava, Senhor, dentro de mim, eu falava, Senhor, eu não quero morrer nessa vida. Eu quero ter uma família, eu quero ter minha casa, eu quero ter meus filhos. E daí Deus ouviu o que estava dentro do meu coração. Por mais que o diabo tentasse, né, contra a minha vida desde pequena, contra a vida da minha família, mas Deus tinha planos maiores. E daí, ali foi a minha libertação, sabe? Eu tinha várias plantações de maconha dentro de casa, CDs pornográficos, tudo assim que agrada ao inimigo, né? Que ele gosta que você faça. E daí meu tio fez uma fogueira, começou a queimar tudo aquilo que não presta. E ali foi a minha libertação, ele me ajudou muito, sabe? Meu tio, ele tirou a gente lá de cima, trouxe a gente pra baixo, perto da casa dele, perto da igreja. Alugou uma casa, colocou eu pra trabalhar na fábrica dele, que ele tinha uma fábrica de suco. E ali, isso assim, Deus enviou ele pra ajudar a gente, sabe? E graças a Deus hoje eu tô liberta, né? Quantos anos já, Michele, você tá liberta? Tem 12 anos. 12 anos. 12 anos que eu nunca mais usei droga. E nem tenho vontade, eu tenho nojo. Se você chegar fumando perto de mim com cheiro de cigarro, eu tenho pavor. Tenho nojo. Graças a Deus, Deus limpa, quando ele faz a obra por completo. Hoje eu posso falar pra você que eu sou liberta. Quando você olha assim, pra trás, assim, você vê a Michele do passado e agora você olha pra você hoje. Qual é a sensação que você tem? Eu fico muito orgulhosa, né? Porque eu vejo o agir de Deus, de tudo que Ele fez, né? Ele restaurou minha família, entendeu? Assim, agora Ele me deu uma casa, né? Deu condições da gente ter uma casa, deu condições da gente ter um carro, me deu filhos lindos, porque quem olha para os meus filhos fala, nossa, seus filhos parecem filhos de rico, entendeu? E tudo é para honra e glória do Senhor, porque só Ele faz isso, entendeu? E o meu primeiro filho, ele tem 11 anos, ou seja, eu tô 12 anos na igreja. Assim que eu aceitei Jesus, eu engravidei do Anthony. Então ele era para vir doente, porque o crack, ele fica no sangue, entendeu?
E graças a Deus meu filho não tem sequela nenhuma, é um menino super inteligente, entendeu? Você chegou a ter alguma crise de abstinência, alguma coisa assim, parecida? Não tive crise de Graças a abstinência. Deus, ele tirou tudo mesmo, todo o carrapicho, não deixou sequela, não deixou nada. Nossa, foi uma Tirou libertação. tudo, foi uma libertação completa na minha vida que ele fez. Não sinto vontade, eu sinto nojo. Bebida também, que eu bebia muito, eu era quase uma alcoólatra, né? Eu bebia todo dia. Tinha dia que eu ficava 3, 4 dias acordada, bebendo, usando droga, muito livramento, né? Que só o Senhor faz. Só Ele faz isso na vida de ser humano, mas a gente tem que querer, entendeu? E eu acredito que essa maldição ela já foi quebrada na vida dos meus filhos, né? Da minha família. Sim. E hoje em dia, qual é a sua relação com seu pai? Eu falo muito assim a respeito assim, você conseguiu perdoar seu pai devido a tudo que você passou? Eu sei que hoje em dia sua mãe já não está mais entre nós, né? Já está descansando, né? Mas como que é hoje em dia a relação com seu pai, assim? Então, meu pai mora no Rio, né? Até hoje ele é usuário, ele não conseguiu se libertar. Ele veio mês passado, meu irmão trouxe ele. Não tenho mágoa, nunca tive, entendeu? Mesmo que ele abandonou a gente, sabe? Nunca tive mágoa, não consigo guardar mágoa, entendeu? Ele vem, fica na minha casa, almoça, janta, se tiver que dormir, dorme. Nunca tive mágoa do meu pai, não. Isso é muito importante, né, Michele? A mágoa ela acaba trazendo uma doença, sim, né, Natália? Sim, isso é muito importante. Eu admiro você demais da conta. Obrigada, Natália. Sabe, a sua vida, ela me inspira, né? Fico muito feliz mesmo, de verdade. E eu queria saber um pouquinho de você, assim, como dona de casa. Cara, você é mãe de 4 filhos, esposa, empreendedora. Como que você consegue dar conta disso tudo? Porque eu lembro que a gente conversando, porque ela é minha design de sobrancelha, gente, maravilhosa, e a gente conversando assim, a gente sempre toca alguns assuntos. Eu lembro que você falava da sua vida antes, que você dormia quase o dia todo, aquela coisa toda. E hoje em dia, como que você é como dona de casa, como mãe, esposa? Então, eu tenho uma enteada, né? Ela tem 17 anos. Quando eu conheci meu esposo, ela tinha 3 aninhos. Hoje em dia ela tem 17, ela mora com a gente. Ela me ajuda muito, sabe, Natália? Ela é uma bênção, assim, uma filha que não nasceu do meu ventre, mas que como se fosse. Então, além disso, ela é uma bênção. Não tenho que falar dela, não. Ela me ajuda muito, sabe? Me auxilia muito. É meu braço, meus 2 braços. Eu falo, sempre falo pra todo mundo. E meu esposo também é uma benção, né? Não posso deixar de falar dele, porque eu acho que tudo que eu sou hoje, assim, primeiramente é Deus, mas segundo é o esposo parceiro que ele me deu, sabe? Um paizão, um excelente marido que acredita em mim, confia, sabe? Tudo que eu tenho, graças a Deus, primeiramente, mas ele, né? Ele que investe em mim, acredita no meu potencial. Então, acho que é uma parceria, né? Ele me ajuda e eu ajudo ele. E assim a gente vai crescendo e assim a gente vai, né, subindo o degrau de degrau em degrau. Ele me ajuda e eu ajudo ele, entendeu? Mas em casa, sim, é de boa. Meus filhos também são tranquilos, sabe? São bênção do Senhor, literalmente. E você como empreendedora? Então, como eu falei, né, ele me ajudou muito, né, a ter meu estúdio, porque a Natália sabe, né, eu atendi a domicílio, eu vim aqui atender ela na casa dela, mas eu sempre tive, assim, né, assim, muito preconceito por eu ter tido muito filho. A minha família ficava me julgando, falando que eu não ia conseguir as coisas, entendeu? Muitas das vezes eu ouvia essas palavras dentro da minha casa. Mas foi bom, porque aquilo dali, cada palavra dessa que eles me falaram, eu guardei. E daí eu falei, Senhor, me abençoa, para que eu venha dar orgulho para minha família, né? Porque, assim, né, a gente que tem muito filho é difícil, as coisas é difícil, hoje em dia as coisas estão muito caras. Mas quando, como eu falei, quando Deus ele dá a benção por completo, né? E os sonhos que estavam no meu coração já eram sonhos de Deus. Deus ele já tinha planejado tudo pra mim. Antes de eu sonhar, ele já tinha planejado tudo pra mim. E daí eu, atendendo a domicílio, um belo dia eu falei assim, Tony,
chegou o meu tempo. Eu não quero mais atender a domicílio, eu quero montar meu negócio, entendeu? Eu quero ter o meu nome, né? Eu quero ter a minha identidade, né? Porque assim, eu já sou assim, já tenho um pouco de conhecimento na minha área. Então eu quero ter meu cantinho. Era um sonho assim que Deus colocou no meu coração. E daí a gente foi comprando as coisas, guardando. Eu continuei atendendo a domicílio. Como eu falei, a minha enteada sempre me ajudou muito, sempre foi meus braços. Meu esposo também. E daí quando eu tava com tudo comprado, né? Aí a gente procurou a loja, achamos a loja. E graças a Deus, Deus no controle deu tudo certo, né? A Natália agora que vai lá, né? Atrás de mim. Isso aí. Acabou a mordomia, né? E Mas... assim, qual o seu maior sonho hoje em dia? Você já conquistou muita coisa. Eu sei que o seu maior sonho era se libertar das drogas, né? E hoje em dia, qual é o seu maior sonho? Eu tenho muitos sonhos, Natália. Eu sou uma mulher sonhadora, sabe? Eu tenho muitos projetos, eu penso, sabe, em entrar nessa área assim, dar cursos. Eu gosto muito, entendeu? Ensinar pessoas, passar um pouco do meu conhecimento, né? Abrir franquias, também penso nisso, entendeu? Com o meu nome, com a minha logo. E eu creio que, assim, como eu falei, antes de eu sonhar, Deus já sonhou isso tudo. Assim, é tudo na direção dele, tudo é no tempo dele. Não tô, assim, nem um pouco, assim, ansiosa, né? Porque eu sei que vai acontecer no tempo certo do Senhor. Entendeu? Então, esses são meus projetos. Dar curso, ensinar pessoas, né? Eu sei que tem muitas pessoas jovens, né? Que atendem a domicílio. Para não deixar de sonhar, como eu sempre falo para meus clientes, né? Não foi fácil, mas eu consegui. Hoje em dia eu sou inspiração para muitas pessoas. A minha irmã, uma vez ela falou para mim, a minha irmã, ela sempre assim me julgava muito em relação a ter muito filho e não fazer nada, ser dona de casa. E uma vez quando ela foi lá na inauguração do estúdio, ela falou assim para mim, se um dia, e é uma coisa que eu guardei, sabe? Se um dia eu fui a sua inspiração, hoje você é a minha. E dali eu comecei a chorar, porque ela era a que mais assim falava, né? Vai ficar tendo muito filho. Então é isso, Natália, assim, né? Eu tenho muitos sonhos. Tenho sonhos de dar curso, tenho sonhos de abrir franquias, né, com o meu nome. Eu queria que você desse um recadinho pro pessoal que está nos assistindo em casa. O que você falaria para essa mulher, ou mesmo até esse homem, essa pessoa que está hoje em dia no mundo das drogas, que deseja sair, que pensa em sair, mas não encontra força? O que você diria para essa pessoa que está passando por esse momento agora? Eu acredito que a gente também tem que querer, como eu já falei, né? Eu quis sair daquela vida. Eu não aguentava mais aquela vida de derrota, de fracasso, de tristeza, de choro, brigas e mais brigas, e eu não aceitava aquilo dali. Eu acredito que você tem que querer. Deus, ele faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua também. Deus, ele não vai te obrigar a fazer nada. Você tem que dar o primeiro passo. Mas você tendo fé em Deus, crendo que Ele é o dono, Ele é poderoso para fazer muito, muito mais do que a gente pensa ou imagina, você consegue sair dessa, entendeu? Assim como eu consegui, hoje em dia eu vivo em novidade de vida, entendeu? Deus restaurou tudo na minha vida, tudo. Eu falo de tudo mesmo, Ele restaurou tudo, Ele virou minha vida assim, do lado do avesso, mas assim, pro lado bom. E eu quero falar pra você que você consegue sim, não desista, continue orando. Se for um filho seu, não pare de orar, porque Deus, ele é fiel. E assim, se hoje eu tô, né, firme nos caminhos do Senhor, agradeço a minha avó também, que ela era uma mulher de oração, ela orava muito, sabe, Natália? Eu me lembro quando eu morei com a minha avó, quando eu fui morar com a minha avó em Rio Claro, assim, eu acordava de madrugada minha avó orando, de dia minha avó orando, minha avó era aquela mulher de oração, então eu acredito que as orações dela hoje em dia surtiram efeito na minha vida, entendeu? A oração do justo, ela tem muito efeito, continua orando, busca Deus, pede a Deus, que Deus, ele é fiel. E tem a força de vontade também, né? Como eu falei, eu tive muita força de vontade. Mesmo que eu usava, mas assim, dentro de mim eu não aceitava aquela vida de derrota, eu não queria. E o homem, ele julga a aparência, mas Deus, ele vê o que está no seu coração, entendeu? Por mais que você use, que você, né, caia, mas não aceita aquela vida de derrota, não aceita, porque Deus, ele te fez para ser vencedor. Deus, ele não te fez para ser derrotado.
A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Entendeu? Então eu guardei essas palavras no meu coração. Desde quando eu era pequenininha que eu frequentava a igreja. Entendeu? Muitas coisas eu tenho guardada e eu não esqueci. Mesmo quando eu tava lá com a lata de crack usando, eu lembrava do Senhor. E Ele me tirou. Michele, tá chegando no fim, né? Foi um bate-papo muito gostoso. Eu quero mesmo te agradecer. Eu tenho certeza que seu testemunho vai servir para muitas pessoas, libertador para muitas pessoas. Quando eu olho para você, eu vejo que você é uma mulher que nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. E você, eu tenho certeza que você vai continuar dando certo. Porque você é uma mulher guerreira, é uma mulher incrível, é uma dona de casa incrível. E você tem uma fé que te move, uma fé que te faz querer ir além. E eu tenho certeza, quando eu olho para você, eu vejo assim a Michele conquistando coisas incríveis. Porque Deus, Ele vai colocar nas suas mãos no momento certo. Eu tenho certeza disso, você é uma mulher de fé. Nunca esqueça disso. Eu sei que tem dias que a gente está assim para baixo, e eu quero dizer para você que está me assistindo do outro lado. Você, mulher, nasceu para dar certo. Essa história que você está vivendo aí não define quem é você. Olhando para Michele, não imaginava o testemunho forte da Michele. Porque a história que ela viveu não define quem ela é. A sua história, seja violência doméstica, seja abuso, seja vício, essa história não define quem é você. Você nasceu para dar certo. Tá bom? Não desista, vai à luta. Tá bom, bonita? E eu queria que você deixasse um recadinho pros seus filhos, porque ela falou pro filho dela, mamãe, manda um beijinho pra mim. Anthony, Sara, Isabel e Chloe. E Kailane, né, que é minha enteada, minha filha do coração. Amo vocês. Um beijo. Tudo que eu faço é pensando em vocês. Assim, gente, eu vou terminando. Eu quero dar uma lembrança pra você. Em nome do canal Mulher de Grace. Ai, muito obrigada. Você possa desfrutar bastante. Eu sei que você gosta. Ai, muito obrigada. E que Deus te abençoe muito aí. Que Deus abençoe a tua família. Eu amo você. Você é muito querida. Bom, você sabe, carinho, que eu tô com Que Deus te abençoe. Amém. Sei. Muito obrigada. Tá bom? Deixa a sua rede social. Sim. E pode falar. O Facebook é Michele Barros Sobrancelha. Telefone para contato 999-456955. Por favor, gente, liga pra essa mulher incrível. Ela tem uma mão de fada. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E ela é fera nos signos também. Afinal, o meu tá precisando dar aquela retocada, amiga. Vou passar lá. Vamos sim. Tá bom? Gente, beijinho. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vamos à luta, meninas. Vai dar tudo certo pra vocês também. Eu tenho certeza. Eu sou Natália Garcia e eu sou uma mulher Grace. Eu sou Michele Barros e eu sou uma mulher Grace.